Poucas pessoas já viram o lugar mais solitário da nossa Terra, o Ponto Nemo. Não, ele não fica na Antártica. Este local está a mais de 4.000 metros de profundidade no Oceano Pacífico Sul e mais longe da terra firme do que qualquer outro ponto do planeta. Mas essa não é a única coisa incrível pela qual o Ponto Nemo é famoso. Uma vez, alguém decidiu que seria um lugar perfeito para destruir satélites extintos, e foi assim que o Ponto Nemo se tornou o único cemitério de naves espaciais do mundo. O Polo da Inacessibilidade, que é outro nome para o Ponto Nemo, é o lugar mais remoto da Terra. Na verdade, é tão isolado que, na maioria das vezes, as pessoas mais próximas desse local provavelmente são astronautas. O Ponto Nemo está cercado por mais de 2.550 quilômetros de água em todas as direções. Por que estou lhe contando sobre ele? Bem, a questão é que esse ponto tem uma conexão muito mais próxima com o espaço do que você imagina. Agora, em algum lugar acima da sua cabeça, milhares de satélites artificiais estão orbitando nosso planeta. Como qualquer outra máquina, um satélite não pode funcionar para sempre. Normalmente, após cerca de 15 anos, sua vida chega ao fim. Mas imagine todas essas centenas de satélites saindo de serviço. A questão é, o que fazer com eles? Deveriam ficar lá circulando nosso planeta para sempre? Mas então, em algumas décadas, dificilmente veríamos as estrelas atrás da cortina de lixo espacial flutuante. Bem, estou exagerando, mas você já entendeu. Existem duas maneiras de se livrar dos satélites mortos, e a escolha depende do seu tamanho e da altura em que estão. Se a órbita de um satélite está muito acima do nosso planeta, é mais fácil lançá-lo no espaço do que devolvê-lo à Terra. Além disso, consome muito menos combustível. Como resultado, eles acabam em um lugar estranho que é chamado de órbita cemitério. Esta órbita é 320 quilômetros mais distante da Terra do que do satélite ativo mais distante, que fica a aproximadamente 36 mil quilômetros. Mas, se um satélite não é tão grande e está se movendo relativamente baixo, os engenheiros usam o combustível que resta nos tanques para desacelerá-lo. Como resultado, ele simplesmente sai de sua órbita e começa a se aproximar da Terra a uma velocidade vertiginosa de mais de 27 mil quilômetros por hora. Neste caso, o calor proveniente do atrito de entrar na atmosfera queima o satélite. Para isso, os operadores dele devem provar que, se cair sozinho, a probabilidade de danos à propriedade ou às pessoas é inferior a 1 em 10 mil, o que é possível com um artefato espacial relativamente pequeno. Mas e quanto aos maiores, como grandes satélites ou até mesmo estações espaciais? O problema é que estes podem não se queimar completamente antes de chegar à superfície da Terra, o que seria um terrível risco à nossa segurança. É por isso que, se as chances são maiores que 1 em 10 mil, os operadores devem providenciar uma órbita controlada. É aí que o Polo da Inacessibilidade entra em cena. Engenheiros aeroespaciais apreciam o fato de poder colocar as coisas no chão, no Ponto Nemo, sem bater em nada. Por outro lado, enterrar um satélite extinto no cemitério de espaçonaves requer algumas habilidades notáveis. Em primeiro lugar, as agências espaciais devem marcar um pouso forçado para que aconteça no ponto exato, e às vezes é mais fácil falar do que fazer. Em setembro de 2011, a China lançou sua primeira estação espacial, a Tiangong-1. Tudo correu bem até que a agência espacial perdeu o controle do veículo em 2016. Tendo terminado oficialmente seu serviço, ele deveria reentrar na atmosfera da Terra em 2018, mas ninguém sabia onde iria cair. Isso significava que 8,5 toneladas de estrutura de titânio e tanques de combustível envoltos em fibra de vidro se aproximavam do solo, a uma velocidade de cerca de 320 km por hora. E como a China não tinha controle sobre a estação, não podia garantir que esse gigante desorientado se desintegraria exatamente sobre o Ponto Nemo. No final, a estação espacial caiu no Oceano Pacífico, mas a mais de 3.500 quilômetros do Polo da Inacessibilidade. Em todo caso, a maior parte da estação queimou ao entrar na atmosfera e atingiu o oceano como uma chuva de milhares de minúsculos pedaços. Mas, como você lembra, o pouso ocorreu porque não havia controle sobre a estação. Felizmente, na maioria das vezes, os engenheiros aeroespaciais podem direcionar as espaçonaves para o local de pouso. É por isso que desde 1971, quando o Ponto Nemo foi escolhido como um cemitério de espaçonaves,
as agências espaciais já jogaram mais de 260 satélites mortos no oceano. A maior espaçonave é o Laboratório Espacial Russo Mir, enterrado sob 3 quilômetros de água. É uma coisa enorme de metal de 120 toneladas que atingiu a superfície do oceano em 2001. Outras espaçonaves que descansam no fundo do Ponto Nemo são 6 estações espaciais russas Salyut, 6 espaçonaves de carga HTV japonesas, 5 navios de carga da Agência Espacial Europeia e até um foguete SpaceX. Em algum lugar, por volta de 2024, a Estação Espacial Internacional também acabará no cemitério de espaçonaves. Mas se você pensou que o cemitério do Ponto Nemo parecia organizado e perfeito, pode mudar de opinião depois que eu disser como as coisas realmente são. Espaçonaves mortas não são cuidadosamente colocadas juntas no fundo. Como até mesmo grandes naves espaciais queimam quando entram na atmosfera, não é um objeto que toca a superfície da água. Não, uma espaçonave em massa geralmente se transforma em uma nuvem oval de detritos que pode se estender por mais de 1.600 km de comprimento e quase 160 km de largura. Felizmente, isso não é um problema, porque a área livre de terra ao redor do Ponto Nemo ocupa mais de 15 milhões de quilômetros quadrados, e as chances de que detritos espaciais causem danos às pessoas são escassas. Até agora, houve apenas um caso envolvendo uma mulher que foi levemente atingida no ombro por um pedaço de lixo espacial. Mas o risco potencial desses detritos ferirem alguém ainda existe, certo? Então, por que não deixamos todas as espaçonaves mortas sozinhas em suas órbitas? Analise você mesmo. Hoje, mais de 4.000 veículos espaciais estão circulando a Terra em diferentes altitudes e, mesmo assim, há espaço para muitas outras. Mas, se todo o espaço ao redor do nosso planeta ficar lotado de satélites, tanto funcionando quanto mortos, as pessoas enfrentarão o sério problema do lixo espacial. Além de todas as espaçonaves, o espaço seria repleto de objetos artificiais, junto com incontáveis pedaços de metal, pinos, parafusos e partículas de tinta. A coisa mais perigosa pode ser um grande pedaço de detrito espacial atingindo outro. Não que isso seja frequente, mas acontece. Por exemplo, uma colisão de satélites ocorreu em 1996, outra em 2009 e mais 2 em 2013. Após esses acidentes, surgiram nuvens de detritos espaciais que ameaçam outros satélites, centenas de anos após as colisões. Essa é a razão pela qual as agências espaciais levam tão a sério a questão de tirar de órbita seus veículos espaciais. De fato, a maioria das espaçonaves modernas possui sistemas embutidos que ajudam a sair de órbita e aterrissar na área designada. Mas e as pobres e velhas coisas que estão orbitando o planeta há décadas? Descontroladas, elas representam uma grande ameaça à segurança do planeta. Mas não se preocupe, os cientistas estão trabalhando na solução para esse problema. Com sorte, em breve haverá novas tecnologias que nos permitirão remover essas antigas naves espaciais de sua órbita por meio de um laço. Depois, é só puxá-las para longe. E agora, que tal alguns fatos desconcertantes sobre um dos lugares mais incomuns da Terra, o Ponto Nemo? A coisa mais hilariante sobre ele é que o homem que o descobriu nunca esteve lá. Foi em 1992, quando Hrvoje Lukatela, um engenheiro de pesquisas croata, usou um programa de computador que descobriu qual local era o mais distante de todas as outras coordenadas de Terra. E a propósito, se você pensou que o Ponto Nemo recebeu o nome de um peixe, pense novamente. A verdade é que Nemo significa nenhum homem em latim, o que é adequado para o lugar do qual estamos falando, certo? Descobriu-se que o local estava localizado quase no coração do giro do Pacífico Sul, uma corrente rotativa gigantesca que impede a entrada de água rica em nutrientes na área e é responsável pela quase ausência de vida no Ponto Nemo. E como você sabe, sem comida, sem vida. Bem, pelo menos além de minúsculos caranguejos vivendo perto das fontes vulcânicas e bactérias sempre presentes. Isso faz do polo da inacessibilidade do Pacífico o lugar mais sem vida do oceano. Tudo bem, aqui está a sua chance. Você gostaria de visitar o Ponto Nemo e ver o cemitério de espaçonaves? Deixe-me saber nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não saia de órbita ainda. Temos mais de 2.000 vídeos para você conferir. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.